TV e rádio muito mais. O momento que o país passa da retomada de economia, aqui em Garanhuns não é diferente. Trazemos aqui uma entrevista com uma especialista em entrevista de emprego, que ela vai falar um pouco para ajudar você a conquistar a sua vaga no emprego. Meu nome é Cíntia, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental e intervenção psicossocial. Atualmente estou trabalhando na área clínica e na área também organizacional. Então, eu trabalho com avaliação psicológica, trabalho também com as demandas referentes, o meu público mais frequente é referente à questão de depressão, ansiedade e dependência química. E atualmente eu tenho um projeto junto com minha sócia, que não pôde estar aqui hoje, minha sócia Simone Carvalho, e a gente trabalha nesse projeto com fundamentos da psicologia organizacional, ou seja, a psicologia nas empresas. Então, o que é que a gente faz com esse projeto, né? A gente trabalha com recrutamento, com seleção, inclusive nas nossas seleções, a gente trabalha com dinâmicas, trabalhamos com avaliação psicológica, com vários testes, tanto de personalidade, de atenção concentrada, de inteligência intelectual e dentre outros. E trabalhamos também com a questão de análise de clima organizacional, que hoje é muito comum e muito pertinente ser frequente, por exemplo, nas empresas. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, né, de como cada funcionário, né, representa naquela empresa. Vale salientar que é importante a gente desmistificar alguns mitos em relação de como se comportar numa entrevista de empregos. Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso? Primeira coisa, todas as vezes que a gente pensar em colocar um currículo, por exemplo, para um cargo, para uma entrevista de emprego, a primeira coisa que a gente precisa conhecer, dar uma pesquisada, antes mesmo de colocar um currículo naquela empresa, é importante que a gente dê uma pesquisada sobre informações, sobre visão e missão daquela empresa, como aquela empresa funciona, como aquela empresa se dirige com seus produtos, enfim. Isso é o primeiro ponto, você se mostrar interessado naquela empresa. Isso conta bastante, né, numa entrevista. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente conhecer a empresa, a gente ter uma noção de onde nós queremos trabalhar. Até porque, se a gente pensar, é importante a gente conhecer a empresa, porque a grande maioria, a maior parte, na verdade, do nosso tempo, passamos no nosso ambiente de trabalho, não é isso? Então, é importante que a gente conheça essa visão e essa missão, os valores que aquela empresa tem. E aí, assim, você faz o seu currículo, né, e coloca nessa empresa, né, e aguarda, no caso, ser chamado para essa entrevista. E aí, vamos lá também falar sobre algumas questões a partir do momento que você é chamado para essa entrevista, o que é importante a gente levar em consideração no momento da entrevista. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa quebrar algumas situações que muitas vezes as pessoas falam, precisa se maquiar, precisa sabe, colocar aquela joia, aqueles saltos, no caso se for mulher, sabe, se arrumar de uma forma como se você estivesse indo, por exemplo, para uma festa. Isso a gente precisa quebrar um pouco. Primeira coisa, a gente precisa ir de uma forma confortável, ou seja, o seu asseio, a forma de como você se veste, de como você se sente confortável, é o seu cartão de visita.
Então, a primeira coisa é isso. Não adianta você colocar um salto, sabe? Fazer aquela maquiagem, tentar se comportar usando algo ou objetos que, na verdade, não condiz com a tua personalidade, que não te deixa confortável. Ou seja, você vai ficar extremamente desconfortável naquela entrevista. Então, o asseio, a forma que você se veste, de forma adequada e confortável, isso conta bastante para você se sentir justamente confortável. Primeiro ponto. Outra coisa que é importante também, quando a gente vai para uma entrevista, a gente ter consciência da questão do dormir bem. Então, dormir bem, a gente consegue acordar menos ansioso. Na verdade, vale salientar, né, que é muito comum a ansiedade estar presente numa entrevista de emprego, né? Quando a gente vai para aquela entrevista, a gente fica imaginando o que é que vai ser me perguntado, o que é que vai me perguntar, né? Como é que eu vou me sair? Será que vou me sair bem? Então, vamos lá. Quando você dorme bem, se você está se sentindo em relação ao seu asseio adequadamente, tudo tende a dar certo nesse momento, ou seja, você consegue ficar tranquilo nesse momento. Outro ponto, vamos lá, um ponto bastante importante, é a questão da pontualidade. Então, ser pontual é muito importante, a gente chegar no horário marcado, né? Na verdade, fazer tudo de acordo com o que foi combinado com a pessoa que marcou com você a entrevista. Então, isso é muito importante. Outro ponto também, né, que isso eu acho que, na verdade, é o fundamental, é a gente ser firme nas perguntas, ser claro, objetivo, a gente ser honesto. Uma coisa que é muito comum, que existe muito nas entrevistas de emprego, por exemplo, pelo menos assim, chega muito a mim essa questão de quando na entrevista, né, há, por exemplo, a avaliação psicológica. Né? Então, muitas vezes, essa avaliação psicológica, geralmente, ela é feita através de testes psicológicos. E aí, o que acontece? As pessoas têm um mito muito grande de vou mentir, vou colocar, deixar tudo bem bonitinho, sabe, naqueles testes, achando que não vai ser confrontado. Então, o teste psicológico, ele é uma avaliação, ele está te avaliando ali a tua personalidade, a tua atenção, a tua inteligência intelectual. Então, assim, quando um teste, e geralmente são feitos vários testes, quando um não bate justamente com o outro, a gente percebe que há uma divergência aí. Então, isso termina o candidato se prejudicando em relação porque não foi claro, não foi objetivo, não foi honesto com o teste. E ali ele não está enganando a pessoa que está fazendo aquele teste, ao entrevistador. Né? Ele está enganando a si próprio, porque ele termina se prejudicando. Então, gente, quebra essa questão aí de que quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica, com testes psicológicos, a gente precisa mentir, a gente precisa deixar tudo bonitinho, porque acha que a pessoa que está fazendo essa entrevista não vai compreender. Então, todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos. Então, é importante que a gente seja honesto, a gente seja claro, justamente para ser de fato quem de fato a gente mostrar quem a gente é. Então, isso é muito importante. Outro ponto, para a gente falar sobre essas questões numa entrevista de emprego, é você falar sobre você mesmo, falar sobre suas competências, falar sobre suas experiências de trabalho. Outra coisa também é a gente evitar, por exemplo, falar do trabalho anterior, falar mal, por exemplo, do trabalho anterior. A gente fala do trabalho anterior quando o entrevistador ele pergunta qual o seu motivo de saída do seu trabalho anterior.
E aí, seja qual for o motivo, é importante também que você seja honesto, que você fale justamente qual foi o motivo que levou você a sair daquele trabalho. Por quê? Isso também pode ser confrontado. O entrevistador ele pode entrar em contato com a empresa que você trabalhou e perguntar, por exemplo, sobre o seu perfil de trabalho naquela empresa. Qual o motivo que a empresa te demitiu? Então, se você fala uma coisa na entrevista e lá na empresa fala outra, então, com toda certeza, você também será desclassificado, né, naquele momento da vaga da vaga do seu trabalho, né? Então, é muito importante, repito sempre, ser honesto, ser firme, ser claro, ser objetivo. Isso conta bastante numa entrevista de emprego. E o último ponto que eu trouxe aqui para também trazer aqui é a questão da interação e comunicação. É muito importante a gente saber se comunicar bem, a gente falar bem de si, falar sobre suas competências, como eu já falei, a gente interagir bem, demonstrar que está aberto, por exemplo, a um trabalho em equipe, numa empresa, isso é muito importante.